Bom dia, pessoal do segundo Informática B. Conforme prometido, né, disse que eu ia passar um vídeo para vocês, uma vez que o calor estava, né, muito grande naquele dia, não foi possível a gente trabalhar, né, os aspectos da aula que eu gostaria. Então, a gente corrigiu a atividade, né, e eu liberei vocês, né, mas eu prometi esse vídeo, tá? Então, a gente está falando exatamente sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, né? O que eu escreveria no quadro, eu escrevi aqui. Tá? As causas. Nacionalismo exacerbado. Né? O principal nacionalismo aqui que a gente percebe é com a unificação alemã e italiana, né? Que vai ter um nacionalismo muito grande, e em contrapartida contra a França, que também vai ter um nacionalismo muito forte. Né? O revanchismo francês, que nós vamos ver depois, né? Da Guerra Franco-Prussiana, da unificação. Né? A Alemanha venceu, né? Se tornou Alemanha, como Prússia. Né? A Prússia venceu e se tornou Alemanha. Isso gerou um revanchismo francês, então o nacionalismo vai estar muito forte nesse período. Né? É o período do nacionalismo e do romantismo, do amor à pátria, conforme a gente já viu, né? Lembrar sempre essa ideia, né, do amor à pátria. Então é sempre bom estar lembrando essa ideia, né? Segundo, o imperialismo, unificação alemã e italiana, né? E aí teve a Conferência de Berlim, partilha da África e da Ásia. Isso vai gerar uma disputa por mercado consumidor, né? Então, no contexto da Revolução Industrial, né, os países já estão desenvolvidos, né? Então, nós teremos aqui uma disputa por mercados, de maneira geral, no contexto do desenvolvimento industrial dos países. Terceiro, uma corrida armamentista, eu coloquei errado aqui, agora que eu vi. Corrida armamentista, né? Os países vão buscar investir em armamento bélico, apesar desse período ser chamado de paz armada, né? Nós teremos uma corrida armamentista, né? Os países já vão estar preparados para uma possível guerra. Né? E aqui eu coloquei de vermelho que são pontos principais. Né? Tudo que é de vermelho são os principais. Tanto 4.4.4. Rivalidades imperialistas. Bom, a primeira rivalidade é entre França e Alemanha. Né? Revanchismo francês proveniente da Guerra Franco-Prussiana. Vamos lembrar, né, da Guerra Franco-Prussiana. Né? E a França perdeu a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Isso vai gerar um revanchismo, né, na França. Ok. Segundo, Rússia e Alemanha. Né, o pan-eslavismo versus o pan-germanismo. União de povos de origem eslava contra união de povos de origem germânica. Né? Isso a gente vai ver mais especificamente na região dos Balcãs. Nós vamos ver que essa região vai ser uma região de muita disputa. Tá? Né? Não sei se vocês lembram, né? A Alemanha tem interesse em construir a estrada de ferro de Berlim-Bagdá por conta de uma questão de petróleo lá no Golfo Pérsico. Né? Então a Alemanha vai estar disputando essa região aqui também. E a Rússia também vai estar nessa mesma disputa. Tá? Mercados consumidores. Alemanha e Inglaterra vão estar disputando mercados. A Alemanha que unificou em 1870, né? Nesse período aqui, com menos de 20 anos, a Alemanha já vai estar industrializando tão rápido que ela vai estar disputando mercados com a Inglaterra. E aqui a disputa da região dos Balcãs. Aqui eu até coloquei na apostila para vocês verem, né? Essa apostila aqui eu vou disponibilizar de novo, né? Apostila 3, aqui. Nós estamos na página, deixa eu ver aqui, 14, né? Então, aqui coloca alguns antecedentes, Revolução Industrial, tal, né? Competição capitalista, petróleo, matérias-primas, né? Mercados consumidores, que eu já falei, né? Enfim, né? E aqui vai trabalhar essa questão aqui, ó, né? Causa imediata, vou falar daqui a pouco, né? Construção de estrada Berlim-Bagdá, o pan-eslavismo, tá? Servia justificativo para os interesses imperialistas da Rússia para dominar a região da Europa Oriental, tá? Então, essa parte é bem importante para a Rússia. O nacionalismo da Sérvia, que vai estar junto com a Rússia, né? Conflitos originários da decadência do Império Turco-Otomano, né? Então, esse Império Turco-Otomano também vai estar ao lado da Áustria, né? Na região balcânica, na região dos Balcãs, tá? Também tem a ver com essa região, só para vocês entenderem, né? Crise no Marrocos, alemães, ingleses e franceses disputam a área no Marrocos. Olha para você ver como que essa parte, né? África, Ásia, né? Vai ter muito forte, né? Primeira e Segunda Guerra Balcânica, das rivalidades entre as várias potências, surgiram dois sistemas de aliança. E aí que nós vamos ver as alianças, né? Que tem a ver com a região dos Balcãs, tá? Então, só estou colocando isso para que vocês entendam como que isso aqui é importante, beleza? Então, diante de tudo isso, qual vai ser a causa imediata, né, da guerra? Que aí nós vamos ver as alianças, né?
A causa imediata é o assassinato do herdeiro do trono austríaco por um sérvio. Né? Isso aqui eu chamo que o mundo vai estar vivendo um barril de pólvora. Ou seja, qualquer coisinha poderia gerar uma guerra. Né? E aí, essa causa imediata eu chamo de faísca. Né? Ou seja, qual foi a faísca que vai detonar? Né? A faísca vai ser justamente esse assassinato aqui que a gente se refere. Então, isso vai ser a faísca, porque a gente percebe que os motivos principais, né, vamos dizer assim, era a França, Inglaterra, né, contra a Alemanha, Rússia, e aqui vai ser justamente a Áustria vai ser assassinada por um sérvio. Tá? Então o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, certo? Aí a Rússia apoia a Sérvia. Bom, se a Rússia apoia a Sérvia, concorda que a Alemanha, né, será contra a Rússia? Por quê? Porque elas têm uma disputa. Né? A Alemanha sendo contra a Rússia, nós teremos a França e a Inglaterra que vão contra a Alemanha. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós temos as duas tríplices. Tríplice entente. Eu começo com a tríplice entente, que é França, Inglaterra e Rússia. São países que se entendem. Como assim, professor? Vocês concordam que França, Inglaterra e Rússia não eram para ser aliados? França e Inglaterra brigaram a Idade Moderna toda. E a Rússia venceu Napoleão. Né? Eles estão se unindo, eles se entendem por motivos em comum. É combater a Alemanha. Né? E aí nós temos de outro lado a Tríplice Aliança, que é formada por Alemanha, Itália e Império Austríaco. Austro-Húngaro, né? Enfim, só para não repetir. Beleza? Então nós temos as principais alianças. O Império Turco-Otomano também está aqui dentro desse período. Enfim, né? Inicia a guerra. O período da guerra em si, né? Eu não vou nem colocar muito aqui porque não cai. Depois vocês vão dar uma lida, tá? Para esse ano, é mais para o ano que vem. Mas a guerra ela vai ter, né, 3 fases. A primeira fase vai ser a guerra de movimentos, que são os movimentos armados ali. Vai ter muitas mortes, vai ter um equilíbrio. Né? Depois, as trincheiras, de 1914 a 15, trincheiras. Né? Isso aqui ocorre em 1914. Né? A guerra ela se estende isso ocorre em 1914 aqui, né? Até 1918. De 14 a 15, né? Assassinato aqui, começa a guerra. É a guerra de movimentos. De 15 a 16, trincheiras. E o 17, que vai ser a entrada dos Estados Unidos junto à Tríplice Entente. Por que os Estados Unidos entram aqui? Né? E aí nós teremos de vermelhinho aqui, né? A entrada dos Estados Unidos. Em 1917. Porque os Estados Unidos não participam da corrida imperialista aqui, dessas rivalidades imperialistas aqui. Né? Esse imperialismo europeu, a partir da África e da Ásia, é europeu. Os Estados Unidos está fortalecendo a sua indústria, né? Depois da Guerra de Secessão que teve lá, né? Até 1870. Né? Então, os Estados Unidos está fortalecendo a sua indústria, principalmente pela região norte. Né? Aboliu a escravidão, o norte vai ser industrial e tal. Começa a fornecer armas aqui nessa corrida armamentista. Né? Os Estados Unidos começam a investir armas na Inglaterra e na França, que eram as duas potências que dominavam o mundo industrial no século XIX. E aí os Estados Unidos ele entra ao lado da Entente para proteger justamente esses investimentos e fazer, né, novamente uma dependência. A dependência que a França e a Inglaterra fizeram com o mundo, os Estados Unidos vai fazer com eles agora. Então, os Estados Unidos vai se tornar a grande potência após a Primeira Guerra. Né? Então, resumidamente, é isso que eu queria falar dessa questão da Primeira Guerra Mundial, essa relação. Beleza, galerinha? Um grande abraço aí, valeu!